Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar juntos Gênesis capítulo 15. É um momento assim chave na Bíblia, onde Deus firma uma aliança bem solene com Abrão. Promessas grandes ali, descendentes, terra. E para nos ajudar, a gente tem aqui notas de estudo de duas Bíblias conceituadas, a Roman e a Nova Almeida atualizada, a NAA. A ideia é mergulhar nesses versículos, sabe, entender as promessas, as dúvidas do Abrão e aquele ritual de aliança um tanto quanto diferente. Vamos nessa? Vamos sim, com certeza. Gênesis 15 é crucial mesmo. Não só pela história do Abrão em si, mas pelos temas teológicos que ele introduz, né? A questão da fé acreditada como justiça, a natureza da promessa de Deus. Isso tudo começa a tomar forma aqui de um jeito muito forte. Vamos olhar os detalhes. Perfeito. Então, tudo começa com Deus aparecendo para Abrão numa visão. Já no versículo 1, uma mensagem poderosa. Não tenha medo, Abrão. Eu sou seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Nossa, que começo! Proteção e promessa de um super prêmio logo de cara. Um começo impactante, sem dúvida. Só que o Abrão, ele responde na hora com uma preocupação bem real, bem humana. As duas Bíblias de estudo, Roman e NAA, destacam isso nos versículos 2 e 3. Ele fala, Senhor Deus, que me darás? Se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o damasceno Eliezer. Quer dizer, ele tem a promessa, mas a realidade dele é outra, né? Sem filho biológico. Nossa, dá pra sentir o peso disso, né? Ele tá ouvindo uma promessa incrível, mas olhando pra casa dele e pensando, tá, mas como? Exato. E as fontes sugerem que esse Eliezer era alguém de confiança, talvez um servo principal, quem sabe até considerado um herdeiro provisório ali, mas não o filho da promessa. Entendi. Aí vem a resposta de Deus, que também é muito visual, né? Versículos 4 e 5. Deus não só diz que o herdeiro vai vir do próprio Abrão, do corpo dele, mas o leva para fora. Imagina a cena, noite, céu limpo, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Uau! Assim será a sua posteridade. É muito forte. Deus usa a imensidão do universo para ilustrar promessa. Que imagem poderosa! E isso leva direto para o versículo 6. Que é, nossa, fundamental. Fundamental é a palavra. Versículo 6. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ambas as fontes, NAA e Oman, marcam esse ponto como central. O que está em jogo aqui é a fé. A confiança de Abrão na palavra de Deus, mesmo contra todas as evidências, a idade dele, a de Sara, isso é o que Deus valoriza. Isso é retidão para Deus. E as notas da Oman fazem aquela conexão importante com o apóstolo Paulo, né? Que ele usa justamente esse versículo. Exatamente. É impressionante como esse momento ecoa. Paulo, lá em Romanos 4 e também em Gálatas 3, pega esse versículo de Gênesis 15 para fundamentar toda a doutrina da justificação pela fé. Ele mostra Abrão como modelo, justificado pela fé na promessa, antes mesmo de existir lei de Moisés ou circuncisão. Faz todo sentido, mostra que a base da relação com Deus sempre foi a fé, a confiança. Precisamente. Não era sobre Abrão ser perfeito, mas sobre ele confiar na promessa de Deus. Foi um argumento transformador na época. Ok, então a promessa dos descendentes está feita, a fé de Abrão reconhecida, mas aí o capítulo continua, né? Muda o foco para a terra. Isso, no versículo 7. Deus se identifica de novo. Eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar esta terra como herança. Ele conecta a promessa da terra com a própria identidade e com a jornada que o Abrão já tinha feito até ali, saindo de Ur. E o Abrão, de novo, faz uma pergunta. Versículo 8. Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? As notas de estudo ajudam aqui, né? Dizem que não é bem incredulidade. Exato. É mais um pedido de confirmação. Tipo, ok, eu creio, mas como isso vai ser garantido? Qual o selo dessa promessa específica? No contexto da época, era comum selar acordos importantes, especialmente de terras, com algum sinal, algum ritual.
Ele está pedindo essa formalização, essa garantia. Entendi. Ele quer uma segurança maior para essa promessa tão grandiosa da terra. E a resposta de Deus? Aí sim vem aquele ritual bem gráfico. Bem gráfico mesmo. Versículos 9 e 10. Deus dá instruções muito específicas. Uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos de 3 anos. E uma rola e um pombinho. E os animais maiores ele tem que cortar ao meio e colocar as metades uma de frente para a outra. As aves não. É uma cena forte. Uma preparação bem solene, bem intensa. E ainda tem o detalhe do versículo 11. Ah, sim. As aves de rapina que descem sobre as carcaças e o Abraão tem que ficar lá espantando. Imagina a situação. Pois é. As notas da Roma explicam que esse ritual de dividir os animais era conhecido em tratados e alianças no Antigo Oriente Próximo. A gente vê algo parecido em Jeremias 34. O simbolismo era tipo uma maldição. Se eu quebrar esse pacto, que aconteça comigo o mesmo que aconteceu com esses animais. Era sério. Entendi. E as aves de rapina? O que poderiam significar? Podem simbolizar ameaças à promessa, sabe? Forças tentando impedir ou profanar o acordo. O Abrão ali, vigilante, protegendo o espaço da aliança. Faz sentido. Mas antes do clímax desse ritual, tem uma passagem meio sombria, né? No versículo 12. Sim. As duas Bíblias destacam isso. O sol está se pondo e um sono profundo cai sobre Abrão. Mas não é um sono tranquilo. Vem junto um grande pavor e densas trevas. Um clima pesado que prepara para uma revelação, digamos, complexa. E que revelação é essa? É aí que Deus fala do futuro dos descendentes dele. Exatamente. Nos versículos 13 a 16, Deus revela um futuro agridoce. Primeiro, os descendentes deles seriam peregrinos numa terra que não era deles. Segundo, seriam escravizados e oprimidos por 400 anos. As notas da Holman conectam isso direto ao tempo no Egito, claro. 400 anos? Nossa! Isso no meio da promessa de bênção. É um contraste muito forte. É um contraste forte, mas a profecia continua. Terceiro ponto. A nação que os escravizariam seriam julgada por Deus. Quarto, eles sairiam dessa escravidão com muitas riquezas, o que a gente vê acontecendo no Êxodo. Certo. E tem algo para o próprio Abrão também, né? Tem, sim. Quinto ponto, uma nota pessoal para ele. Ele morreria em paz, numa boa velhice, antes de tudo isso acontecer. Uma espécie de consolo pessoal. Ufa, pelo menos isso. E o retorno para a Terra Prometida? Sexto ponto. Aconteceria na 4ª geração. A Roman sugere que uma geração aqui poderia ser uns 100 anos, o que bate com os 400 anos de opressão. Interessante essa contagem. E tem um motivo para essa demora toda, né? O versículo 16 fala algo sobre os amorreus. Exato. E essa é uma chave teológica importante, que as duas fontes ressaltam. Deus diz que a volta só aconteceria depois, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Ou seja, a posse da terra por Israel não é só cumprimento da promessa, mas está ligada ao tempo certo do juízo de Deus sobre os povos que já estavam lá. A conquista futura é vista como parte de um processo de justiça divina que envolve paciência, mas também um limite para a maldade. Isso adiciona uma camada ética bem complexa. Nossa, é profundo isso. Mostra a paciência de Deus, mas também que o juízo viria. E isso nos leva de volta para o ritual da aliança, para o clímax. Sim, agora sim. Depois dessa profecia, a noite cai de vez, versículo 17. E aí acontece o extraordinário. Um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passam por entre as metades dos animais. Fogo e fumaça ali na escuridão. Imagens que lembram a presença de Deus em outros lugares, como no Êxodo, né? A coluna de fogo. Exatamente. São teofanias, manifestações da presença divina. Mas o ponto crucial aqui, que a Holman bate muito na tecla, é quem passa entre os pedaços. Ah! Só o fogo e a fumaça representando Deus. O Abrão não passa. Isso. Lembra do significado. Passar entre as partes era assumir a maldição se o pacto fosse quebrado. Ao passar sozinho, Deus está de forma impressionante assumindo toda a obrigação da aliança.
é unilateral nesse sentido. Então não é tipo, se vocês fizerem a parte de vocês, eu faço a minha. É Deus dizendo, eu garanto, essa promessa vai se cumprir porque sou eu quem a sustenta. Perfeito. É uma demonstração de graça e soberania incríveis. Deus se compromete incondicionalmente com Abrão e seus descendentes naquela aliança. A responsabilidade final é dele. Isso muda tudo. Por isso o versículo 18 é tão direto. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão. Ponto final. Selado. Exato. A cerimônia confirma o pacto de maneira inequívoca. E aí, para fechar, Deus detalha a promessa da terra. Certo, nos versículos finais, 18 a 21. Ele define os limites e menciona os povos que estavam lá. Correto. Os limites são amplos, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. As notas, especialmente da Roma, observam que são limites ideais, a extensão máxima da promessa. O rio do Egito provavelmente não é o Nilo, mas um wadi mais a leste, o Wadi El Arish. E o Eufrates marca a fronteira norte. É um território vasto. E aquela lista de povos? Queneus, Quenezeus, são 10 nomes. Sim, uma lista longa. Queneus, Quenezeus, Cadmoneus, Eteus, Ferezeus, Refains, Amorreus, Cananeus, Girgaceus e Jebuseus. As notas comentam que é uma lista bem abrangente, inclui até povos sobre os quais a gente sabe pouco hoje. Essa lista reforça o tamanho da dádiva, uma terra cheia de gente, e também já antecipa os desafios da conquista futura sob Josué. Não é só uma lista, é um prenúncio. Uau! Quanta coisa nesse capítulo. Ok, vamos tentar juntar os pontos principais então. A gente viu Deus reafirmando a promessa para um Abrão sem filhos, e o ponto alto foi a fé dele sendo contada como justiça. Um pilar para a teologia depois. Isso. Depois a promessa da terra, o pedido de confirmação do Abrão e aquele ritual impressionante da aliança com os animais divididos. E no meio disso tudo, a profecia dos 400 anos de sofrimento no Egito, mas também de libertação e retorno ligado ao tempo do juízo divino sobre os amorreus. E o clímax absoluto, Deus passando sozinho entre as partes, mostrando que a aliança é incondicional, garantida por ele. Exato. E por fim, a formalização da aliança e a definição da terra prometida, com seus limites e povos. Tudo isso lança bases para temas que vão aparecer direto na Bíblia. Fé e promessa, os pactos de Deus, a soberania divina na história, mesmo com o sofrimento, e toda a complexa relação com a Terra Prometida. Perfeitamente resumido, são fios condutores que atravessam toda a narrativa bíblica. E fica uma reflexão final, talvez um pouco incômoda, né? Essa mesma aliança tão cheia de promessas maravilhosas para Abrão já trazia embutida a previsão de séculos de dor e escravidão para os descendentes dele. Como que a gente entende essa convivência, sabe? Da promessa e da provação lado a lado dentro do mesmo plano de Deus. O que isso pode nos dizer sobre como as promessas divinas se desenrolam no tempo e como a espera, a dificuldade, até o sofrimento fazem parte dessa jornada maior da fé? Fica aí para a gente pensar.